a falência do Estado, né? Acho que está muito claro que as pessoas elas depositam muita confiança num Estado que se propõe a fazer algo que ele não tem a menor capacidade de fazer, né? Atender universalmente a todos, na educação, na saúde. E daí, nos momentos mais emblemáticos, mais importantes, quando a gente está falando de catástrofe natural, quando a gente está falando de caos, desordem, morte, ruína, você vê a burocracia estatal batendo cabeça. É prefeitura batendo cabeça com o governo de estado, batendo cabeça com tudo que tem de pior. Tem vários indícios de acontecimentos e fenômenos péssimos, né? Que de alguma forma interferiram no desenrolar de toda a situação lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente fica pensando, para que serve a burocracia estatal? É para eles mesmos se sustentarem? Porque no momento que a gente mais precisa, você vê essa falta de coordenação, você vê governador, o Eduardo Leite pedindo Pix. Parece sacanagem, né? Parece que é tiração de sarro com a minha cara, com a cara dos gaúchos, com a cara de qualquer brasileiro. O cara tá pedindo Pix. E daí você vê centenas de milhares, se não milhões de reais serem transferidos por meio da iniciativa privada, que numa velocidade muito maior, com base nessas redes de proteção social criadas pelo voluntariado, né? Voluntariado que não quer nada em troca. Não é um retorno de votos, um retorno político. Não é um videozinho para dar likes, um vídeo de comoção com uma cadela ou com um cachorro no colo, que nem a Janja postou agora há pouco, né, que é uma coisa patética. Ah, eu peguei a cadela da enchente. Quer dizer, sabe, é um pessoal tão desatinado, é um pessoal desatrelado da realidade de uma forma, e o povo construindo e fortalecendo essa rede de proteção social, que é a mais importante que tem. Então, eu acho que essa é a grande lição de tudo isso que a gente viu. Ainda tem, porra, Rio Grande do Sul tem que ser reconstruída. A gente vai precisar ainda de muito investimento lá. E de muita caridade. E de muita filantropia. Mas é importante a gente notar, com todo esse desastre que aconteceu, que o Estado ele só serve a si mesmo. Ele não serve à população. Ele não serve à população nas horas que ela mais precisa. Eu acho que essa é uma lição dura. Eu não acho que é hora da gente ficar também teorizando muito. É um momento de agir, é um momento de ajudar, é um momento de valorizar as pessoas que estão contribuindo e ajudando, independentemente da origem delas, independentemente da opinião política delas. É uma catástrofe. Não está na hora da gente ficar batendo cabeça, discutindo se tal pessoa fez isso porque quer aquilo ou algo do gênero. Mas acho que o grande ponto com tudo isso é a gente vai levar essa lição para frente. Acho que é a grande lição. Quando você precisa do Estado, a ajuda vem do seu vizinho, mas do Estado não espere, porque ela nunca virá. É isso aí, grande Marco Antônio Costa. Vou aproveitar que você está nos Estados Unidos, Marco, pedir para o Lucas colocar um print na tela aí. A matéria da Gazeta do Povo de antes de ontem, famoso sábado, em meio à catástrofe no Rio Grande do Sul, STF faz postagem sobre o Star Wars. O STF colocou... É difícil até falar. Essa imagem aí com o sabre azul escrito na legenda lá no X: venha para o lado supremo da força. Dia 4 de maio, em homenagem ao dia do Star Wars, comemorado aí nos Estados Unidos. Marco Antônio Costa, eu aproveito, mostro para você essa publicação e essa matéria da Gazeta, para você comentar sobre isso e também o porquê de você estar aí, meu amigo.
É difícil reagir, né? Eu postei nas minhas redes sociais o vídeo real, né? Que na verdade é o Darth Vader. Não foi o Elon Musk que chamou o Alexandre de Moraes de Darth Vader brasileiro? Olha que louco, né? A gente está falando da postura das pessoas no show da Madonna, que é um absurdo, não só porque é um show eivado de depravação, é uma coisa degenerada, e ganhou prêmio de degeneração de toda a carreira da Madonna, porque se tem show da Madonna, eu não gosto de Madonna, nunca gostei, mas tem uma amiga minha, advogada, a Camila Leite, e ela postou nos stories, ela falou, olha só, eu escuto Madonna desde que eu era criança, esse é o show de 93, no big deal, não chega nem perto do que a gente viu hoje. Show de 2008, não chega nem perto do que a gente viu hoje. Hoje, esse final de semana. O negócio ganhou uma outra proporção de depravação. Virou uma suruba oficial ali. E a mesma coisa, é a mesma suruba que você vai encontrar no Supremo Tribunal Federal. São os lugares onde acontecem as surubas. No Supremo Tribunal Federal, você vai ver uma suruba ainda mais nefasta, porque ela é promovida por ministros, ativistas, que pouco se lixam para a população. Esses caras realmente não estão nem aí para a população. Eles odeiam o povo brasileiro e eles têm a capacidade de fazer uma coisa que nem a galera do show da Madonna fez. No meio da catástrofe, eles estão fazendo piadinha de Star Wars. Acho que eu preciso falar alguma coisa, quer dizer, a nossa audiência sabe muito bem o que achar disso, né? O Supremo Tribunal Federal não tinha nem que ter órgão de comunicação. Pergunta Tribunal Constitucional Alemão, Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte da Inglaterra. Veja se esses caras têm uma assessoria de comunicação que fica fazendo piadinha. E ainda é uma assessoria de comunicação tão ruim e tão tosca que os caras fazem piada no meio de uma catástrofe. Quer dizer, é abominável um negócio desse, né? É mais um dos motivos para a gente levantar a bandeira de reforma do Supremo Tribunal Federal, porque, cara, não dá. Ao mesmo tempo tem o Luiz Roberto Barroso falando que vai destinar verbas do Poder Judiciário para Rio Grande do Sul. Eu desafio todos vocês. Peguem um presidente de uma Suprema Corte que age como chefe do Poder Executivo. Vejam se isso existe nessa proporção em qualquer outro lugar do mundo. E eu adianto a resposta para vocês. Ela é negativa. Não existe um Supremo Tribunal Federal tão ativista e numa proporção tão grande quanto o nosso STF aqui no Brasil. Hoje eu vou falar sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul e é inevitável, né? Comparar com o que aconteceu no Rio de Janeiro esse final de semana, o tal show da Madonna. Veja, em primeiro lugar, eu tenho sido contra toda a politização desse assunto. Nós temos uma tragédia sem proporções na história recente com os nossos compatriotas do Sul. E toda a ajuda humanitária tem que ser a prioridade nesse momento. Aí você vê gente nas redes sociais falando que tinha que sofrer isso mesmo porque são sulistas, são bolsonaristas e por aí vai. Aí já começa a desumanização, que é algo abjeto. Mas vem também a exploração da tragédia para fins políticos. O fulano tal não fez isso, o cicrano não sei o quê. E, de novo, não é o fórum adequado, não é o momento adequado. Mas, quando vem o show da Madonna e existe todo o uso político de uma certa casta, de uma elite, para começar o show mostrando fotos de Che Guevara, enaltecendo um porco assassino, mostrando foto do Paulo Freire, cujo legado é a doutrinação marxista em sala de aula, mostrando foto da Marina Silva, que estava culpando Bolsonaro pela desgraça no Sul. Quer dizer, alguma medida, algum tipo de coisa que o Bolsonaro podia ter feito como presidente, que evitaria as chuvas no Sul.
Isso não é nem crença fanática da ideologia ambientalista, isso é desfaçatez, isso é falta de caráter. Então, a polarização que a gente vê é aquela entre pessoas decentes de um lado e pessoas que se mostram indecentes, crápulas, oportunistas, desumanas e insensíveis ao extremo. É isso que está acontecendo. O contraste entre os dois Lucianos é inevitável. Um deles, o Huck, adorado pela Vila Madalena e o Leblon, pela turma da Globo, né, pela elite que adora uma visão estética de mundo, estava lá no show da Madonna, abraçando a Madonna e politizando o show, dizendo que a Madonna veio para curar a polarização. Ele que se diz ambidestro, o famoso isentão com orgulho, só que só chuta com a perna esquerda, né? Impressionante. Levou a filha menor de idade num show que foi, cá entre nós, uma tremenda baixaria. Uma coisa de péssimo gosto, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. O outro Luciano Hang, perseguido pelo sistema, redes sociais censuradas, bolsonarista, emprestando os helicópteros para tentar salvar vidas. Que coisa, né? Que coisa esquisita. Os valores de uma certa elite que gosta de sinalizar falsas virtudes e não tem verdadeira empatia pelo próximo. E, claro, as Forças Armadas também, absolutamente negligentes, inoperantes no momento desse. A população, as entidades civis verdadeiras, mostrando potencial, enquanto que as Forças Armadas fazendo um trabalho para lá de medíocre. É tudo muito impressionante, mas não podemos jamais perder a fé na humanidade. No programa que eu participo aos domingos, o 4x4, com meu amigo Lacombe e minha amiga Ana Paula Henkel, nós arrecadamos mais de R$600 mil na generosidade do público, porque avisamos que todo o dinheiro ia ser doado para o Rio Grande do Sul, para ajuda humanitária, não para Estado, não para governo, para entidades que a gente confia e sabe que fazem um trabalho sério, que possa fazer diferença e salvar vidas. Nós não podemos perder a fé na humanidade. O ser humano é capaz de coisas incríveis e na desgraça a gente vê o que há de melhor no homem e o que há de pior. O PT continua achando que todo o problema está ligado a falhas de comunicação do governo, né? Não é a defesa do atraso, né, a defesa daquilo que nunca deu certo, nunca dará certo, que está provocando essa queda de popularidade do Lula. É impressionante isso. Tinha um comercial de um refrigerante quando eu era mais moleque que era assim: sede não é nada, imagem é tudo, alguma coisa assim. O PT só liga para a imagem, para a narrativa, né? Quando eles falam que vão avaliar internamente os erros cometidos, não é para avaliar de forma sincera e fazer uma reflexão profunda sobre os erros de essência, que o nosso ilustre deputado Luiz Felipe escreveu uma coluna excelente, profunda na Gazeta do Povo sobre a crise do trabalhismo, do sindicalismo, né? Eles não vão mergulhar nisso, eles não vão ler a coluna do deputado e refletir, eles vão avaliar o que eles erraram para poder chegar a um estágio de fiasco, de desastre total, para usar uma expressão da Vera Magalhães no Globo, que até mesmo a assessoria informal deles no Globo teve que admitir. Foi um desastre total, foi um fiasco, né? O contraste das imagens do 1º de maio do Lula com as imagens recentes que o Bolsonaro colocou na Paulista e em Copacabana é um negócio gritante. Aí qual é também a avaliação desses blogueiros petistas disfarçados de jornalistas no Globo? É alertar que o Lula tem que ficar quieto. O sonho da turma da Globo é que o Lula vá para um porão ou entre num sarcófago e saia daqui a 2 anos. Porque o Lula não está ajudando na narrativa farsesca de que a democracia foi salva por um pacificador à la Mandela, com responsabilidade, com Armínio Fraga da vida na economia e por aí vai. O Brasil virou um pária mundial ao se aproximar do eixo do mal e até com Hamas flertar, né? Ou mandar cartinha de amor para o Putin e colocar sob sigilo. Quer dizer, o Brasil hoje é um pária mundial perante o Ocidente, graças ao Lula. Na economia doméstica está tudo indo para o ralo, inflação
está ruim, a atividade está ruim, as estatais voltaram aos esquemas de antes, as empreiteiras que praticaram corrupção estão de volta, é o Brasil de sempre voltando. E o Lula não tem mais popularidade, não consegue mais atrair multidões, ele perdeu isso. Então é um problema de essência. O desespero do Globo e companhia é que isso chame muita atenção para algo que está na cabeça de todo mundo. Poxa, esse cara venceu aquele? Estranho isso, né? É muito estranho. Então talvez as pessoas comecem a questionar se houve um golpe de fato e que não veio nada de Mauro Cid, de militar ou de Bolsonaro, né? Talvez veio de instrumentalização de entidades, como o próprio TSE, que é o árbitro eleitoral, que agiu como não torcedor, mas como jogador de um dos times. Jogador, né? Entrava, marcava pênalti que não existia, expulsava o time adversário e depois ainda se vangloria. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ainda se gaba do feito, né? Então, Lacombe, a coisa está esquisita, né? E aí a turma da Globo está falando, pelo amor de Deus, Lula, fica quieto. Não lembra a todo mundo que um tem popularidade e o outro não, né? Porque, coitado, eu até recomendo que leiam a coluna da Vera Magalhães, chega a ser comovente. Ela está implorando para o Lula ficar quieto, porque ela está dizendo que o Bolsonaro só arrasta uma pequena claque graças a muita mobilização e organização de empresários e mobilização digital. Pô, o cara anda por qualquer padaria, chega em qualquer aeroporto, é uma movimentação orgânica. O Lula, que tem os sindicatos, que tem a CUT, com o Alckmin de bonezinho da CUT, que tem a Globo, que tem a máquina estatal, ele não tem mobilização, não. Quem tem é o Bolsonaro. É um problema de comunicação. Então, eles não querem enxergar a realidade, eles até enxergam. Eles não querem que os trouxas que se informam pela Globo enxerguem a realidade. E o Lula não ajudou na farsa. Ele não aceita o papel que lhe cabe nesse consórcio, que é ficar quieto. Ele não aceita. Ele é arrogante demais, vaidoso demais, raivoso e vingativo demais para isso. E ele não se deu conta de que ele perdeu a popularidade e que o sindicalismo / trabalhismo está numa profunda crise existencial. Ele declarou guerra, Lacombe, aos motoristas de aplicativo. Ele declarou guerra ao querer voltar a taxar pesado e acabar com a isenção de 17 setores que empregam quase 10 milhões de pessoas. Ele declarou guerra ao trabalhador brasileiro. E acha que vai, no dia 1º de maio, arrastar multidões? Nem 1.600 pessoas, segundo o Pablo Hortelado. Tira metade, vai. Metade era bandeira. Se tivesse 800 pessoas ali, era muito. E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro. Vamos lá, o governo Lula, apesar do que ele disse na campanha, né, é o governo, definitivamente o governo do sigilo. O Lula já partiu decretando sigilo nos gastos da festa de posse, lá em 1º de janeiro de 2023. Tem sigilo de todo tipo. E agora o TCU, o Tribunal de Contas da União, que deveria se manifestar também sobre esse evento aí de 1º de maio em Itaquera, o TCU, julgando um pedido de auditoria sobre o uso de jatinhos da FAB, deu parecer favorável, mas com a seguinte ressalva: informações de viagens feitas por altas autoridades podem ser classificadas como sigilosas. Então, Gerson, a gente vai continuar não sabendo, a turma toda que está usando à torto e à direito esses jatinhos da FAB, com os pagadores de impostos bancando, né? Quem está aí viajando para ir para domicílio eleitoral, para ir para a sua cidade, e não para compromissos republicanos. O TCE acha que é necessário, que é estratégico, que é mais seguro que seja assim. Essa desculpa da segurança, ela poderia até colar em relação ao público civil, né, a população, para alguns casos, talvez ligados ali ao presidente da República, que quando se desloca você tem que ter mais de um itinerário, você tem que ter uma redundância de aeronaves, de ambulâncias, de locais com bancos de sangue, tem toda uma preocupação que é feita por o chefe de Estado. Mas quando isso começa a se espraiar por todo o Ministério, o que nós percebemos, e eu posso confessar para vocês, que essa foi uma das grandes diferenças do governo Bolsonaro. Nós temos em Brasília, Bia Kicis deve saber, na base aérea ali do aeroporto de Brasília, na base aérea existe um esquadrão da Força Aérea que estaciona ali aeronaves, que são aeronaves, em última análise, são as mesmas aeronaves que se utilizam na aviação comercial
para jatos executivos. Então, nós desviamos parte da nossa Força Aérea hoje para se transformar num transporte VIP, de pessoas muito importantes, né? Very important people. Então, esse grupo de transporte da Força Aérea, quando o Bolsonaro assume, logo nos primeiros meses, os meus amigos de Brasília falavam o seguinte: Gerson, é impressionante. No final de semana, agora, o pátio em Brasília está cheio de aeronaves. E antigamente, quando a gente tinha o governo Dilma, e até mesmo no governo Temer, mas sobretudo no governo Dilma e Lula, os finais de semana o pátio fica vazio, por quê? Porque todas as aeronaves são utilizadas para transportarem esses ministros, e eles fazem agendas para burlar o que diz o Tribunal de Contas, colocando ali alguma atividade na sexta-feira na sua cidade, como se fosse cumprir uma agenda do Ministério, e aí depois ele só retorna na segunda-feira. O problema é que o piloto, às vezes, ele tem que deixar o ministro ali naquela cidade, retornar para uma outra cidade para muitas vezes ter abastecimento, cumprir uma outra missão e voltar para pegar o ministro, e a Força Aérea praticamente se transforma numa companhia de, vamos dizer assim, de apoio a essas autoridades que não querem se submeter ao povo. Porque, em última análise, por que esses ministros não viajam na aviação comercial? Como acontecia no governo Bolsonaro, que você encontrava todos os seus ministros na aviação comercial. Não só ministros, você encontrava até mesmo pessoas do Congresso Nacional que se acostumaram a pegar carona com o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Tudo isso foi moralizado naquele período e agora desmoralizado de novo. Então, não é só a questão financeira, sabe, Lacombe? O que me parece que passa para a população é a sensação de que há um descaso até mesmo com a opinião pública, porque essas pessoas não querendo se submeter ao escrutínio, à crítica, a serem hostilizados muitas vezes nas ruas, eles preferem se encastelar nesses voos privados que, na verdade, a Força Aérea é obrigada a fornecer. O Tribunal de Contas da União, na minha avaliação, ele foi além, ele quis realmente atender essa solicitação do governo federal, mas não deveria fazer isso para todas essas autoridades como ele está fazendo agora. Entende-se ali para o chefe de Estado, mas do jeito que está acontecendo, é uma imoralidade. Deputado, e o Lula era aquele que dizia que Bolsonaro decretava sigilo sobre tudo, né, e que ele, Lula, ia acabar com essa história. É que não dá para anunciar aqui a lista toda de sigilos que ele já impôs, dos mais variados. Mas assim, é mais uma mentira dita pelo Lula na campanha eleitoral. Quem participa do programa agora. E quem nos... Agora entrou. Okay. Não, era na mesa. Aqui, quem participa desse programa e a grande parte das pessoas que estão nos assistindo não se espantam. E a gente sabe que o Lula mente desde sempre, né? Esse é o ofício dele, é mentir, desviar dinheiro, mentir, a gente sabe disso. Tá aí o Nicolas assistindo aí, que chamou o Lula de ladrão e está respondendo a processo judicial, tá? Como se também não existisse o artigo 53 da Constituição que nos dá imunidade parlamentar. Mas, assim, vamos lembrar que, além dessa questão toda financeira, vamos lembrar que o Lula é aquele cara que usava o jatinho da presidência para transportar sua amante, Rose, quando ainda era casado com a dona Marisa. Vocês se lembram disso? Era um escândalo. Então, além de tudo, o avião, né, presidencial era usado para encontros amorosos e para levar a Rose, que era uma servidora, né, amante do Lula, para viajar aí pelo mundo afora, né, sem a dona Marisa saber. O nome dela não constava da lista de passageiros. Então, tudo isso depois veio à tona. Esse é o Lula, né? Então, mente, trai, engana, não sai nada de bom daquele ali, minha gente, nada de bom. E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair, problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro, né? Não só do dinheiro, como da nossa liberdade, né? Da liberdade econômica da população, né? Do desenvolvimento do nosso país. Então, realmente, é uma lástima e é uma pena que o TCU realmente tenha atendido aí a esse pedido, a essa justificativa apresentada pelo governo. Saiu agora. Após liberação de emendas do governo, Congresso analisa vetos nesta semana. Segundo apurou 360, o Planalto segue otimista sobre os acordos para manter os vetos de Lula no orçamento. Deputados e senadores se reunirão em sessão no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 9 de maio, às 10 horas para analisar os vetos presidenciais. Ao todo, são 33 vetos pendentes, dos quais 28 estão trancando a pauta. O Planalto demonstra confiança nos acordos para manter os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao orçamento.
A sessão conjunta estava originalmente marcada para 18 de abril, mas o governo conseguiu 2 adiamentos para evitar possíveis derrotas com a derrubada de vetos considerados importantes. Membros da base de apoio ao Lula no Legislativo afirmam que o acordo para a liberação de 3,6 bilhões em emendas de comissão aos congressistas, dos 5,6 bilhões vetados pelo presidente, está sólido e pode ajudar a evitar uma derrota do executivo. Um dos vetos que contrariam o governo é a derrubada do trecho que proibia as saídas temporárias de presos para visitar familiares, estabelecido no texto que limitava as chamadas saidinhas. Esse veto é visto como uma derrota certa para os governistas, que não devem obstruir a votação por causa dele. Além dos vetos de Lula, também estão pendentes 4 vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, há trechos do projeto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e tipificou o que os congressistas chamaram de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nesta terça-feira, 7 de maio, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votará o projeto de lei complementar 233 de 2023, que retoma o seguro DPVAT. Depois da CCJ, a proposta deve ser levada ao plenário do Senado. Além disso, a CPI que investiga a exploração de sal-gema pela Braskem em Maceió ouvirá depoimentos de representantes da empresa e de um funcionário aposentado do SGB. Na quarta-feira, dia 8 de maio, a Comissão de Minas e Energia realizará uma audiência pública para discutir a exploração de petróleo e gás na região da margem equatorial brasileira, uma das últimas fronteiras petrolíferas não exploradas no país. As reservas da margem equatorial são fundamentais para a Petrobras manter sua produção de petróleo e para a transição para uma economia verde.